E eu vou ficar com essa responsabilidade toda? E é a responsabilidade de uma série de postos de trabalho. Ah, pois, eu é que fico com a batata quente, não é? O engenheiro Moraes, ele é meu cliente. Aliás, ainda há bem pouco tempo eu lhe resolvi um caso perdão, relacionado com um terreno onde ele tinha uma pedreira. Portanto, como eu não vou estar cá esta semana e isto tem que ter andamento já, achei que seria melhor ficares tu com isto. Ok. Muito obrigado pela confiança. E o engenheiro, vem cá? Vem cá hoje à tarde. Bom, e os cromos? É comigo? Não, o caso dos cromos. Quem é que pega nisto? Eu fico com isso. Francisco. Cromos? Quais cromos? Mas cromos é comigo. Não, isto é literalmente um caso de cromos da bola. Francisco dá uma vista de olhos e depois vai ter com o cliente, que já cá está. Eu até me oferecia, mas já tenho cromos suficientes na minha vida. Não, tudo bem, eu trato disto. Já estou habituado a lidar com cromos todos os dias. Era uma piada. Olha, o Zé Beto no Futebol Clube de Porto. Coitado, já morreu. Já lá está, coitadito. Ah, o Silvinho. Está agora no Inter, com o Mourinho. Mourinho, exatamente. Isto era quando ele estava no Guimarães. O Tibi. Lembras-te do Tibi? Então não lembro do Era do Tibi. Águeda, depois veio para o Futebol Clube de Porto. O Mesar. É impressionante. Eu acho que... Deixa-me só. Pois, eu acho que fiz esta coleção também. Eu acho que... Bom, eu fiz desde as épocas 82, 83, para aí até... sei lá, 90 e... 98, 99, para aí. Isto aqui é do meu filho. Ele é que era um maluco por isto. Pois, eles crescem e nós é que ficamos agarrados a essas recordações, não é? Mas por muito homenzinhos que se façam, vão ser sempre os nossos meninos. Pois. Com licença. Senhor Calixto Sousa? Sou. Francisco Lemos, muito prazer. Há prazer. Vamos falar de cromos? Se esta fábrica fecha, todas estas famílias vão para o desemprego. É verdade! Calma. Como sabem, o acidente que tivemos no mês passado danificou a maquinaria central. Sem ela, a pedreira não pode funcionar até que a banadeira esteja reparada. E quando é que isso vai acontecer? Calma, ouça! A avaliação de estragos está feita e a maquinaria é muito cara. Neste momento, não existe disponibilidade financeira da minha parte para adquirir a maquinaria nova. O que é que vai acontecer a esta gente toda? Como é que eles vão viver? Como é que a gente vai viver? Lá, calma. Calma, é. A fábrica não tem de fechar definitivamente. Há uma hipótese. É isso que eu vou hoje falar com o meu advogado. Pode ser a salvação de todos. Vá lá. Então, o
O sindicato de jogadores de futebol é que tem os direitos exclusivos da exploração da imagem dos jogadores no que diz respeito a cromos, é Exatamente, exatamente. É muito simples. Os jogadores, ou os clubes, também podem ser os clubes, não é? Cedem-nos a nós, sindicato, em exclusivo, e isto é muito importante, em exclusivo, o direito de explorar esse mercado. Bom, mas o sindicato não tem cadernetas, ou tem? Não. Deixa-me explicar. É muito simples. Nós, sindicato, vendemos a uma empresa que se chama Stamps o direito de produzir a caderneta, não é? Eles produzem essa mesma caderneta em cooperação estrita com o sindicato de jogadores profissionais de futebol. Muito bem. Então o problema é que a revista começou a vender cromos de futebol. Começou, mas não pode. Esse é que é o problema. Quer dizer, o direito de comercialização dos cromos é exclusivamente do sindicato. Faço-me entender. É? O doutor, como deve calcular, isto trouxe-nos prejuízos incalculáveis. Não é? Não só passámos a ter um concorrente, como um concorrente ilegal. Faço-me entender? Claro. Mas a revista também vende cadernetas e cromos? Não. Essa revista é aquelas... É revistas cor-de-rosa. Eles fazem uma caderneta onde estão celebridades. Não é? Celebridades essas, como é óbvio, depois têm lá jogadores de futebol que são representados precisamente pelo sindicato. Está a compreender? Jogadores esses que não deram autorização para que essa revista explorasse a imagem deles. Está a perceber? Sim, mas não sendo uma caderneta de cromos de futebol, bom, isso só vende, não é? Vamos só vendo. Eu sou sócio-gerente da Pedreira, mas também sou trabalhador da empresa. Estou inscrito na Segurança Social como funcionário e tudo. Eu sou daqueles que gosta de andar no terreno. A supervisão direta de uma série de situações é feita por mim. E foi num desses dias em que eu andava lá na Pedreira que se deu o acidente. Se não se importa, eu vou-lhe pedir para me fazer um enquadramento melhor da história para eu perceber. É simples. Um dos meus funcionários colocou uma série de cartuchos de dinamite dentro de uma carrinha. É claro que não era para transportar naquelas condições, como é óbvio. Aquilo era uma situação provisória. Acontece que quando retirou a dinamite, deve ter lá deixado de ficar um cartucho. Bom, já estou a ver que essa história vai ter um final explosivo. Sim, houve uma explosão. Mas ninguém sabe ao certo porquê. O que é certo é que aquilo explodiu. A carrinha foi pelos ares, a máquina central da empresa ficou sem conserto e eu fiquei neste estado. Eu e um trabalhador meu que também ficou ferido. Diga-me mais uma coisa, a pedreira parou? Claro, sem a banadeira, que é perfuradora, é impossível trabalhar. E o que temos aqui é um processo contra a seguradora, é isso? Sim. A seguradora abriu um inquérito às causas do acidente. E enquanto esse inquérito decorreu, ele foi assegurando uma série de despesas. Acontece que o inquérito deu como causa negligência grosseira por parte de um dos funcionários, o que desobriga a companhia de pagar qualquer indemnização, porque é uma das exceções aos acidentes de trabalho. E é isso que nós vamos contestar. É que se eu tiver de pagar aquilo do meu bolso, vou ter de fechar a fábrica. E há várias famílias que vão ficar sem meios de subsistência. Bom, vamos ver o que é que podemos fazer. Tens andado a querer falar comigo, mas eu tenho tido tanta coisa que fazer. É importante? Queres falar agora? Tu sabias que em 1981 o Amora estava na primeira divisão? Oh, eu sei que tenho tido pouco tempo e que as coisas entre nós não têm andado E sabes quem era o treinador do Amora nessa altura? O pai do Zé Mourinho. O Félix Mourinho. Raul, queres falar ou não? Ele deve ter muito orgulho no filho, não? O melhor do mundo. Os pais têm todos orgulho nos filhos. Mas será que todos os filhos têm orgulho nos pais? Os pais têm de fazer por merecer esse orgulho. Tu achas que eu faço? Sentes saudades do teu filho? Sinto. Estou a olhar para isto e a lembrar-me de cada cromo que colei aqui com ele. Ele ficava furioso quando os cromos não ficavam bem colados ou um canto ficava dobrado. Então, porquê que não vais ter com ele? Não é isso que ele quer? Como é que tu sabes? Sei. Raul, o que é que ele fazia quando colava um cromo torto? Tirava e voltava a colá-lo direito depois. Então, é isso que tu tens de fazer. Emendar um erro é uma arte.
É como colar um cromo direito. Júlio, por acaso não me diste um envelope com o meu nome? Ah, Francisco, telefonaram do escritório do advogado daquele caso da... Calixto Sousa, prazer, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Helena de Brito, muito prazer. Devia ser o advogado da revista que estamos a processar. Vamos? Senhora, boa tarde. Boa prazer. tarde. Adeus, boa tarde. Doutor, não precisa de me dar lá abaixo que o seu caminho, já está. Fica à espera que me diga qualquer coisa em breve, está bem? Claro, eu devo dizer alguma coisa ainda hoje. Atenda. Não se importa? Boa tarde. Boa tarde. Claro, vamos ver. Volto das três. Muito obrigada, boa tarde. Helena, sabes do Guilherme? O Guilherme estava agora com um cliente. E já está livre? Eu hoje não estou livre. Eu tenho este caso da pedreira para resolver e tenho que ler imensa coisa, mas talvez amanhã. Não parece não, Não fiques assim. Se eu der um despacho nisto, amanhã talvez consiga. Pode ser? Guilherme, Combinamos amanhã? eu sei o que Amanhã. é ter de ler processos, não tem problema. Amanhã? Amanhã. Não sei se me apetece. Isso não é bonito. Fazer-se difícil. Vá lá, amanhã. Amanhã é que eu tinha... Por favor. Está bem, pronto. E não pode ser hoje? Mas desde quando é que uma pessoa comprometida não pode sair com outra? Estou-te a convidar para comer um gelado, não é para irmos para a cama. Ela é que está sempre a falar em casamento, não sou eu. Porquê? Já não queres casar com ela? Eu confesso que já tive mais certezas. Pois, se tivesses tanta certeza, não estarias aqui. O facto de eu estar aqui não significa absolutamente nada. Alguma coisa há de significar. Sim. Significa que eu sou irresistível. Vou ouvir falar de um hotel aqui perto. Eu acho que a vista dos quartos é fantástica. Senhor José Silva, há quantos anos trabalha para o engenheiro Moraes? Há 7. Já estive em 3 pedreiras diferentes. Sempre dele. Para onde quer que ele vá, leva-me. A mim e a minha mulher, a Lara, que também trabalha lá, mas na parte administrativa. E estava presente quando ocorreu o acidente? Estava. Eu vi tudo o que se passou. Pode contar este tribunal o que viu? O Rogério, o rapaz que ficou ferido na explosão, estava a armazenar uns cartuchos de dinamite nas caixas de segurança. Mas como era muita coisa e ele estava sozinho a fazer aquilo, optou por colocar os cartuchos na carrinha e depois ia lá com um carrinho de mão buscar os cartuchos e levava-os até às caixas. Mas o transporte da dinamite correu sem problemas? Correu sem problemas. A dinamite não é como a nitroglicerina, que pode explodir com um pequeno impacto. Mas naturalmente que é preciso muito cuidado. Mas na sua opinião foram cumpridas todas as normas no manuseamento da dinamite, é isso? É isso. Mas houve uma explosão. Mas as explosões são quase sempre acidentes. E isto foi claramente um acidente. E qual foi o papel do engenheiro Moraes nisto tudo? O engenheiro Moraes andava pela pedreira a verificar se os trabalhos estavam a correr bem e se estava tudo de acordo com as normas. E isso é um procedimento habitual no engenheiro? É. O engenheiro é das pessoas que mais percebem de pedreiras neste país. Ele já teve várias. Mas neste momento só tem esta. E isso faz com que ele se concentre ao máximo na empresa. Ele é muito presente e é muito exigente no cumprimento das regras. Principalmente nas coisas de segurança. E como é que ele acabou atingido pela explosão? Ele foi atingido pelos estilhaços. Andava na zona a verificar se as normas estavam todas a ser cumpridas. Muito bem. Diga-me só mais uma coisa. Na sua opinião, enquanto especialista, o que é que acha que falhou neste caso? Não falhou nada. Não se costuma dizer que quem mexe com fogo arrisca a queimar-se. Quem trabalha com dinamite arrisca-se a que uma coisa destas aconteça, mesmo cumprindo todas as normas de segurança. Sr. José Silva, disse aqui que foram cumpridas todas as normas de segurança. A meu ver, sim.
Mas há um pormenor que se esqueceu de mencionar. Isto aconteceu porque o trabalhador que carregou a dinamite se terá esquecido de alguns cartuchos dentro da carrinha. É isso? Só pode ter sido. A carrinha explodiu quando supostamente ele já tinha retirado a carga toda. De acordo com as conclusões do relatório de peritagem da Companhia de Seguros, feita por especialistas no local da explosão e junto ao processo folhas 23 e 24, foram encontrados vestígios de cartuchos de dinamite no interior da carrinha. Fica, portanto, claro que o que aconteceu foi um esquecimento. Correto? Sim, é provável. Mas não foi por o Rogério se ter esquecido. Esquecer-se de cartuchos de dinamite num local que não está preparado para acondicionar segundo as normas de segurança não é um ato de negligência grosseira? Todos nos podemos esquecer de qualquer coisa. Isso não faz... Se pensasse como o Sr. José Silva diz, então nunca haveria culpa. Tudo seriam acidentes. O senhor alguma vez se esqueceu que não podia fumar ao pé da dinamite? Não. E se esquecesse, acha que isso era um acidente de trabalho ou negligência? Responda, por favor. Seria negligência, claro. Não tenho mais perguntas, Sr. Dr. Juiz. Eu gostava que passasse lá para o escritório mais logo para esclarecer um ou dois pontos antes da sessão da manhã. E há qualquer coisa nesta história que não bate certo. Não bate certo. Mas não bate certo como? Passe por lá mais logo. Eu vou lá estar até às 9, mais ou menos, por isso, quando quiser. E tens gravações até que horas? Vou passar a tarde ali para os lados do Estoril a fazer gravações de exteriores. Devo estar despachado lá para o final da tarde. Só ao final da tarde. Olha como está a senhora diretora mais sacana da história da imprensa nacional. Oh, Sebastião, por amor de Deus. O doutor Francisco Lemos, por favor. Continua a pagar a tipos para lixarem a vida dos outros? Oh, Sebastião, eu peço imensa desculpa. Disse-me o doutor... Doutor Francisco Lemos. Francisco, que está... Como está, doutor? Como está? Querem acompanhar-me, por favor? Júlia? Doutor. Eu agradecia que não me passasse chamadas e depois queria ter uma conversa consigo, em particular. Claro. Mas não há acordo nenhum. Qual a indemnização? Doutor, existe uma violação clara de um direito exclusivo do meu constituinte. O que nós estamos a propor... Para nós o caso é muito simples. O seu constituinte tem o direito exclusivo para comercializar os cromos oficiais dos jogadores profissionais de futebol. Mas num determinado contexto, que são os seus clubes inseridos numa liga profissional. Outra coisa é a coleção que a revista dirigida pela senhora Dona Neide Bernardes oferece aos seus leitores, que é uma coleção de cromos de celebridades. Onde aparecem vários jogadores profissionais de futebol que cederam os direitos para esses fins ao Sindicato de Futebol, que é dirigido pelo Sr. Calixto Sousa. Mas o Dr. Francisco não consegue ver a diferença entre as duas coisas? Sinceramente, não consigo. Pois é. Então terá que ser um juiz a encontrar essa diferença. Tendo em conta os assuntos complicados que tu já resolveste, o que eu quero pedir-te não me parece ser assim tão difícil de resolver. Então diga, Dr. Raul. Não tem nada a ver com o escritório. Tem a ver comigo. Tudo bem, eu farei os possíveis e os impossíveis para o ajudar. Eu preciso de reencontrar o meu filho. Filho? Não fazia ideia que o doutor tinha um filho. Pois ele também já não se deve lembrar que tem um pai. Bom, então eu vou precisar de algumas informações. Por exemplo, o nome dele, alguma morada que ele tenha, a idade, o que é que faz, onde é que trabalha. Enfim, tudo o que me possa dizer dele.
Posso dizer-te que ele merecia um pai melhor. Inadmissível. Eu já pedi desculpa, Francisco. Ai, tu achas que um simples desculpem e tal vai apagar o que se passou? Este é um dos melhores escritórios de advogados do país. As pessoas que aqui vêm, sejam clientes, advogados, seja quem for, são para ser tratados com respeito e com dignidade. Eu sei disso, Francisco. Não é para serem insultados por pessoas que não têm nada a ver com o escritório. Eu já percebi a mensagem. Eu vou falar com o Sebastião sobre o que se passou. Pois, e eu vou falar com o Dr. Raul e com a Dra. Helena. Isto não pode ficar assim. O quê? Mas qual é que é a necessidade de falar com o Raul e com a Helena? Eles são sócios, têm todo o direito de saber tudo o que se passa aqui dentro. Tenho o direito a saber o que se passa aqui de relevante. Não me parece que isto seja um assunto que justifique incomodá-los. Pois, de qualquer modo, eu não me ia sentir bem se não contasse. Olha, Francisco, faz como tu quiseres. Júlia, mais uma coisa. Eu agradecia que me chamasses Dr. Francisco, visto que não temos propriamente o mesmo estatuto aqui dentro. Que grande Palermo. Desculpa, o que é que tu disseste? Júlia? Júlia? O que é que tu disseste? Tu és mesmo Palermo. Não, eu não sou Palermo. Eu estou a tentar ter uma conversa séria contigo. Helena, eu também estou a falar a sério contigo e estou farto de ter esta conversa. Tu não sabes quando há um problema se resolve falando. É isso que eu estou a tentar fazer contigo. Eu não gosto de deixar as coisas arrastarem-se. Isso só mina as relações. O que é que não está a resultar? O que é que eu estou a fazer de errado? Não. O problema não és tu. Tu não estás a fazer nada errado. Então, vamos aproveitar? Vamos deixar de pensar nisto e naquilo e no amanhã e no depois e... Eu estou a tentar juntar as peças deste puzzle e queria lhe fazer uma pergunta. Na pedreira havia alguém que tivesse alguma coisa contra o outro rapaz que ficou ferido? Contra o Rogério? Penso que não. Mas porquê que pergunta isso? Não sei. O relatório pericial da companhia de seguros levanta um elemento que a companhia está a desprezar e que me deixa de pé atrás. E o que é? Esclareça-me uma dúvida. A dinamite, quando é transportada, não leva aquele fio compostor que se acende quando se quer fazer um rebentamento, pois não? O rastilho. Não, isso é outra coisa. E havia alguma razão para haver fio desse dentro da carrinha? Não. Mas há vestígios. De acordo com a perícia técnica, há restos de rastilho. Está a perceber as minhas dúvidas agora? O doutor está a sugerir que houve uma tentativa de homicídio? Não sei. Falta-me a chave fundamental da motivação. Por isso é que eu lhe perguntei se alguém tinha alguma coisa contra o Rogério. Nós estamos por aí, isso não se pode virar contra nós. Não podemos safar a companhia de seguros de nos pagar qualquer indemnização. E isso é justificação? Deixar uma pessoa impune, uma pessoa que tentou matar um homem, quase o matou a si? Tenho muitas dúvidas de que o caminho deve ser esse. Senhor Carlos Jorge, o senhor faz parte do sindicato dos jogadores profissionais de futebol? Apesar de ter sofrido um acidente grave e de não poder jogar à bola, faço parte do sindicato ainda. E como tal, cedeu ao sindicato os direitos de exploração da sua imagem para a elaboração de uma caderneta de cromos da Liga de Futebol? Sim, cedi os meus direitos em exclusivo, bem como todos os outros jogadores da Liga. Mas, no entanto, existe no mercado outro cromo seu que não corresponde ao da caderneta oficial da Liga, não é verdade? Sim, há tempos fui abordado por uma miúda que queria que eu lhe desse um autógrafo num cromo meu. E reparei que não era o da coleção da Stamps. Não liguei muito na altura, mas o que é facto é que a situação tem-se vindo a repetir. Já me aconteceu mais 3 ou 4 vezes, de maneira que resolvi contactar o sindicato para saber o que se passava, não é? Então, o que me está a dizer é que alguns dos seus fãs, para adquirirem um cromo seu, compraram o da revista dirigida pela senhora Neide Bernardes e não os cromos pertencentes à caderneta oficial. É o que tenho reparado. Portanto, na sua opinião,
A caderneta da revista da Sra. Neide Bernardes faz concorrência à caderneta oficial da Liga. Eu acredito que sim. Muito obrigado. O Sr. Carlos Jorge é futebolista. É a minha profissão, apesar de estar impedido de jogar. E enquanto futebolista, quem é que tem os direitos de exploração da sua imagem? É o meu clube. Então, de cada vez que usam a sua imagem enquanto futebolista, para anúncios, por exemplo, têm de pagar ao seu clube os direitos, certo? Sim. Mas sempre que aparece a imagem do Carlos Jorge é preciso pagar? Sempre não. Só quando a imagem é usada para fins comerciais. Então o Carlos Jorge não é dono da sua imagem? Para fins comerciais, não. Há uns meses atrás, o Carlos Jorge deu uma entrevista a uma revista e foi pago por isso, correto? Correto. E recorda-se qual era a revista? Recordo, sim. Era dirigida pela Sra. Neide. Foi com ela que tratei de tudo. E a revista pagou-lhe porque o Cajó é uma celebridade. Ofereceu-lhe uma viagem, certo? Certo. Mas a revista vendeu mais usando a sua imagem. Pela ordem das coisas, imagino que o Carlos Jorge tenha oferecido a sua viagem ao clube. Porque são eles que recebem os dividendos da exploração da sua imagem. Foi isso que aconteceu? Não. Ficou com a viagem para si? Fiquei. E porquê? Porque o que estava em causa não era o Cajó jogador, mas o Cajó pessoa. Muito bem. Na caderneta distribuída pela revista da minha constituinte, o Carlos Jorge aparece equipado? Não. O cromo não é, portanto, da imagem do futebolista Cajó, mas da celebridade. É isto? Sim, se virem as coisas por aí. É tudo, senhora doutora juíza. Eu sei onde é, mas tens a certeza que ele trabalha lá? Ok. Não, eu aqui agradeço. Paulo, podes ver aquilo da pedreira? Ótimo. Muito obrigado, um grande abraço. Até logo. Ele vai começar a tratar do assunto da pedreira. Só tens que deixar na recepção um envelope em nome de Paulo, com os dados de todo o pessoal, as moradas, esse tipo de coisas, para o homem poder começar a trabalhar. Certo. É provável que isto não dê em nada, só por descargo de consciência. Mas o que é que tu esperas que o Paulo encontre nesse assunto da pedreira? Isto é um feeling. Mas eu acho que não se trata só de um caso de negligência ou acidente de trabalho. Há aqui mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa de que género? A minha intuição diz-me que a dinamite não rebentou por acaso. Alguém fez aquilo rebentar. É aí que nós precisamos da ajuda do Paulo. Senhor João Cerejo, o senhor é inspetor de trabalho, certo? Certo. E já fiscalizou a pedreira onde ocorreu o acidente? Sim, várias vezes. Faz parte da minha área de jurisdição e é frequente visitar a pedreira. Tem ideia de quantas fiscalizações já realizou nesta pedreira? Seguramente umas 7 ou 8. E tem ideia de quantas multas aplicou à empresa? Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, não encontrou nenhuma irregularidade? Não, nunca. Eram cumpridas todas as normas de segurança, é isso? Todas? Se assim não fosse, teria havido multas. Diga-me mais uma coisa, conhece pessoalmente o engenheiro Moraes? Conheço. Inevitavelmente, as nossas profissões têm-se cruzado nos últimos anos. E que ideia é que tem dele? Que é um homem extremamente profissional, que gosta de cumprir regras. É tudo, Dr. Juiz. Doutora Teresa Galhardo, os seus quesitos. Senhor Inspetor, o facto de uma empresa nunca ter sido multada por não cumprir as regras de segurança não significa que as cumpra a todas, pois não? Bom, quer dizer que não há qualquer incumprimento na altura da visita da fiscalização. E no dia da explosão, não fez nenhuma visita à pedreira, pois não? Não. E no mês em que ocorreu a explosão, fez alguma inspeção a esta pedreira? Não, também não. Uma última pergunta. Por já ter uma relação prévia com o engenheiro Moraes, é possível que antes das inspeções que realizava, ele tivesse conhecimento das mesmas? Ocasionalmente falávamos disso. Portanto, o engenheiro Moraes sabia por antecipação que a pedreira ia ser inspecionada? Ocasionalmente. É tudo, Sr. Dr. Juiz.
doutora Ana Pinto Ribeiro é diretora adjunta da publicação dirigida por Neide Bernardes, correto? Correto. E está por dentro de todas as decisões editoriais e comerciais que são tomadas? Sim. Converso com a Neide sobre tudo. Muito bem. Quando decidiram editar uma caderneta de cromos de celebridades, juntamente com a vossa revista, sabiam que um sindicato tinha os direitos exclusivos para produzir cromos de futebolistas? Claro que não sabíamos. Aliás, porque sempre julgámos que os direitos de imagem eram inalienáveis. E qual era o vosso principal objetivo com a distribuição desta caderneta? Era de irmos ao encontro daquilo que os nossos leitores gostam. Eu sou diretora adjunta de uma revista que fala de celebridades. E sei que uma caderneta de cromos dessas celebridades agrada a quem me compra. Por outro lado, este é um produto único no mercado. Não considera por isso que a caderneta da sua revista faça concorrência à de cromos de futebol? Não, isso é um disparate. Uma pessoa que gosta de cromos de futebol não vai deixar de comprar uma caderneta de futebol só porque existe uma outra, que também tem cromos de futebolistas, mas que principalmente 90% são atores, atrizes, modelos. É tudo, senhora doutora juíza. Muito bem. Doutor Francisco Lemos, tem alguma questão? Sim, Martíssima, em relação aos quesitos 36 a 42. Faça favor. Doutora Ana Pinto Ribeiro, o objetivo principal foi o de agradar aos leitores? Sim. Eu pensava que tinha sido o de aumentar as vendas. Não foi esse o objetivo? Também foi, claro. Claro. E o que é facto é que aumentaram, pelo menos é o que a folha 36 do processo demonstra. As vendas da revista cresceram 40% no período em que editou a caderneta, correto? Correto. Acha que a vossa caderneta faz concorrência à caderneta oficial? Não. Mas o que consta na folha 42 do processo é que as vendas da caderneta de futebol, no período em que a sua caderneta entrou no mercado, caíram mais de 15%. Acha que isto é uma mera coincidência? Eu não tenho nada a ver com aquilo que os outros vendem ou deixam de vender. Claro. Muito obrigado. Não tenho mais perguntas, Meritíssima. Muito bem. Passemos então às alegações finais, doutores. Hugo, O que é que estás aqui a fazer? o que é que achas que eu estou aqui a fazer? Mas eu não estou com muita paciência nem tempo para os teus joguinhos. Já dei para esse peditório tempo demais até. Mas eu estou aqui e isso significa alguma coisa, ou não? Sinceramente, para mim significa muito pouco. É pena porque eu gostava de voltar a colar cromos com o meu filho. O seu filho já tem os seus filhos com quem pode colar cromos. E lamenta muito que o avô nunca tenha tido a dignidade sequer de os querer conhecer. Mas eu sinto que me está a fazer bem. Pelo menos está a ajudar-me a encontrar o equilíbrio de que eu precisava. Pois eu ouvi dizer que essa terapeuta da biodinâmica é boa. Tenho uma amiga minha que foi e gostou É muito. boa, é. Mas eu também tenho consciência de que o grande passo sou eu que o tenho de dar sozinha. Sim, há coisas que podem ajudar, mas se não nos ajudamos a nós próprios, não vale a pena. Não vale, e fica aquela sensação de vazio. Eu sei o que é que isso quer dizer. E tu como é que estás? Andando. Aqui e ali, mas estou bem. E o Afonso, tens falado com ele? Não. Não. Não tenho falado com ele. O Afonso decidiu afastar-se. Mas pronto, ele já teve a sua dose. Tenho a certeza que está a tentar encontrar o seu equilíbrio. E o Guilherme? O Guilherme? Vamos sair hoje. É sério? Bem, é sério. Fico muito contente. Eu gosto muito dele. Gosta muito bem? Do Guilherme.
É mesmo boa pessoa. Olha, tu tens muito cuidado, porque a Isabel é muito bem capaz de te apertar o pescoço. Oi, Helena. Eu acho que já houve alguém que descobriu as qualidades do Guilherme muito antes de nós. Hello, my love. Hello, hello. Em inglês, ainda por cima. Bom, eu vou ter de ir andando. Vais ter com o teu rapaz, Helena? Não, por acaso não vou. Sim, Ricardo. Não. Claro que não se trata de estar a evitar-te. Não te prendas por mim. Faz-te conta que eu não existo. Sim, sim, é isso mesmo que eu quero. E o Raul é que sugeriu pôr o Paulo a tratar dessa história da pedreira. O Paulo é ótimo nessas coisas. Ele é grande amigo do Afonso e fazia muitos trabalhos desse quando ele ainda estava no escritório. O Afonso, claro. Ainda é uma presença incontornável na Vasconcelos e Brito, não é? Sim, ele é um grande advogado. Foi uma pena. Sim, foi uma pena, mas se ele ainda lá estivesse, provavelmente nós não estaríamos, não é? É verdade. Mas é muito bom ter-te lá. É sério. Eu também gosto muito da tua companhia. Obrigada. Já não há muitos homens assim, sabias? Sorry. Assim como? Assim como? Com os teus pequenos gestos. Pequenos gestos? És educado. És interessado. És interessante. Ui. As mulheres reparam nestas coisas. Eu acho que isso faz tudo parte de um plano para me envergonhar. Vês, ainda por cima tens piada. Desculpa. Não tens nada a pedir desculpa? Estavas a falar do Paulo. O que é que ele vai tentar descobrir na pedreira? Não sei. É uma intuição minha. Era a única maneira de saber isso, Dr. Raul. Eu não conheço os métodos aqui do escritório, mas parece-me que você não conseguiu essa informação por vias legais. Consegui o que queria. Isso é o que interessa ao escritório. Conseguiu? E o que é que conseguiu? Eu consegui interrogar todos os funcionários e encontrar a tal motivação de que falava. Acho até que era a peça que lhe faltava no puzzle. Importa-se de explicar melhor? Claro. Claro que sim. O seu cliente não é nenhum anjinho. Isto foi mesmo um atentado para matar. Aquele rapaz que ficou ferido foi apenas um dano colateral. Porque o alvo do atentado era mesmo o engenheiro Moraes. Eu? Mas quem é que me queria matar ali na pedreira? Imagino que o Sr. Engenheiro sabe isso melhor do que eu. Impossível. Eu não acredito. Tenho certeza que essa informação recolhida pelo seu colega é correta? Isso é seguro? Sabe quem é a Lara Silva? Lara Silva? Trabalha na pedreira, nos serviços administrativos. Sim. Penso que não lhe preciso dizer mais nada, pois não? Lara Silva. Não, ela... Ela é sua amante, eu sei, e não foi ela que o tentou matar. Mas como é que ele soube de nós? Neste momento, aquilo que lhe parece mais pertinente dizer ou pensar é como é que o seu funcionário descobriu que você tinha um caso com a mulher dele? Ainda me custa acreditar. Como deve calcular, o nosso caso em tribunal contra a seguradora vai cair. Isto não foi um acidente de trabalho, nem há qualquer hipótese de provar o contrário. É o fim da minha pedreira.
Boa, doutor. Então, temos boas notícias ou não? Temos. Ganhamos. Está a falar a sério? A juíza deu comprovado que nós temos a exclusividade sobre os direitos de comercialização da imagem do jogador. Pois claro, não, pois claro. E ficou provado também que a revista não tinha qualquer direito de publicar para fins comerciais os cromos dos jogadores sem a nossa autorização. Pois claro. Ou sem a autorização dos jogadores, claro. Pois claro. Mas são ótimas notícias, doutor. Calma, um abraço. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Helder, mais um. Oh, Raul, vá lá, vamos lá embora, não bebas mais. Vasco, não é preciso, obrigado. É só mais um. Não, bebas outro sítio, olha. Mas Vamos aonde? apanhar ar. Vamos sair um bocadinho, passear. Hã? Vou jogar bilhar. Não, agora não, Raul, a sério, não. Tu não mandas em mim. Claro que não. Eu sou Raul Vasconcelos, quero jogar bilhar. Bem, jogas depois, anda lá, a sério. Vamos Aonde? apanhar ar, Eu só. quero. Tu Joga. não mandas em mim, já te Não disse. mando, claro que não mando. Eu estou muito bem. Eu estou Então, bem. ótimo. Estou Olha, muito Helena, bem. precisas de ajuda? Não é preciso, a sério. Não. Vamos só apanhar ar. Estou muito bem. Eu é que tinha razão. Eu tenho sempre razão. Razão em relação a quê? Em relação ao Hugo. Eu fui ter com ele. Estavas à espera que ele te recebesse assim de um dia para o outro? Que te recebesse com um abraço? Não. Mas também não estava à espera que me recebesse à pedrada. Raul, tu lembras-te quando tu e o Hugo arrancavam os cromos da caderneta quando ficavam mal colados? Lembro? E como é que ficavam os cromos? Uns rasgavam-os, outros rasgavam as folhas das cadernetas. Eu tinha de os tirar todos com muito cuidadinho para não se estragarem. E depois colava-os outra vez. Percebes? To steal your heart is my goal.